O pastor e professor de teologia Josenildo de Andrade foi detido dentro da igreja diante de fiéis, no momento que ele estava se preparando para ministrar mais um estudo bíblico para sua igreja. O pastor era procurado pelas autoridades há 12 anos, por um delito cometido numa cidade no interior de Pernambuco. Depois de muitas investigações para descobrir o seu paradeiro, ele foi localizado em uma igreja na cidade de São Paulo. Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como você já viu aí na abertura do vídeo, nós iremos reagir a este caso, ao caso que envolve o pastor Josenildo de Andrade. O pastor passou 12 anos escondido das autoridades lá do estado do Pernambuco. O pastor, ao se envolver numa confusão numa cidade do interior do Pernambuco, ele promove vários ferimentos numa pessoa lá naquela cidade, ao ponto que a pessoa não resistiu aos ferimentos e teve a sua vida encerrada na face desta terra por conta dos ferimentos que o pastor Josenildo de Andrade realizou na pessoa, segundo as investigações. Após ter cometido este ato, ele foge, tendo o seu paradeiro desconhecido por 12 anos, hein? Ao fugir daquela localidade, ele chega na cidade de São Paulo, se aloja e faz da cidade de São Paulo agora a sua moradia. E assim ele vive se escondendo das autoridades pernambucanas por 12 anos na cidade de São Paulo. Bom, você que já está comigo no vídeo, fique comigo até o final. Acompanhe este caso e no final, como eu sempre digo em todos os vídeos, deixa a sua opinião lá nos comentários a respeito deste caso que envolve o pastor. Outra coisa, você que ainda não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações e deixa o teu abençoado like no vídeo, porque o teu like ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, como você viu aí na introdução do vídeo, né? O pastor Josenildo morava numa cidade lá no interior do Pernambuco. Num dado momento, num certo dia, ele se envolve numa confusão com uma outra pessoa naquela localidade. E naquele momento, o pastor Josenildo procede contra a pessoa, se utilizando de uma ferramenta. Ele realiza vários ferimentos na pessoa. E por consequência desses ferimentos, a pessoa tem a sua vida encerrada na face desta terra. Eu quero explicar o seguinte: quando a gente fala desta maneira, desta forma, não tão claramente como você imaginaria ou imagina que realmente tem que ser falado, é por conta, né, de que às vezes uma palavra que você usa aqui, que não é condizente com aquilo que a plataforma admite, aceita, a gente tem o nosso conteúdo, às vezes, limitado, entendeu? Sofremos algumas penalidades, tá bom? Então, para que você entenda como é que funciona a coisa. Mas eu creio que você está entendendo o que é que aconteceu e você vai entender tudinho direitinho no decorrente do vídeo, tá bom? Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, o pastor, meu amado, Josenildo, morava numa cidade lá no interior do Pernambuco. E lá num certo dia lá, aconteceu uma confusão e ele se viu envolvido nesta confusão com uma pessoa naquele lugar. E por consequência desta confusão, o pastor Josenildo, conforme as investigações,
realizou, de posse de uma ferramenta, vários ferimentos na pessoa, pois a qual, né, estava envolvido com ele na confusão. E esta pessoa que foi ferida, recebeu esses diversos ferimentos, não resistiu, vindo a ter a sua vida ceifada. E aí o pastor Josenildo, este que você está vendo aí na tela, sendo, né, algemado pela autoridade policial, pelo delegado, entendeu? Ao cometer o ato, ao ferir a pessoa com tamanha gravidade ao ponto da pessoa ter a sua vida ceifada, ele foge. Ao fugir, ele vem até a cidade de São Paulo e por 12 anos ele ficou sendo procurado pelas autoridades lá do estado do Pernambuco, né, sem a autoridade saber, sem as autoridades pernambucanas saber de fato aonde o pastor se encontrava. Ou seja, as autoridades lá do Pernambuco, lá do estado do Pernambuco, não tinham ciência do paradeiro do pastor. E isso durou 12 anos, até que o pastor Josenildo cometeu uma falha na sua fuga. Que culminou com a sua prisão, e também com o seu encaminhamento até ao estado de Pernambuco para que ele viesse assim cumprir a pena que sobre ele havia sido deliberada, entendeu? Mas veja só, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. O pastor Josenildo comete este ato, foge, vem embora para a cidade de São Paulo, e na cidade de São Paulo ele se torna uma liderança pastoral. Ele se vê liderando uma igreja e também cuidando de um rebanho. No que se trata da vida espiritual, o pastor Josenildo, ele tem a responsabilidade de administrar o santuário e também de conduzir, ensinar, edificar, cuidar das ovelhas de Jesus Cristo. E nos parece, conforme as informações na investigação, de que o pastor Josenildo, de fato, vinha exercendo o seu pastorado, de uma maneira que o povo estava concordando, aprovando. Nos parece que, por testemunhos, ele realmente era um homem dedicado ao seu trabalho na obra do Senhor, ao cuidado da casa de Deus e ao cuidado das ovelhas de Cristo. Ou seja, conforme um servo, não tinha muito do que se queixar a respeito do pastor. Esta é a informação que a gente tem mediante alguns testemunhos, de que, como uma liderança pastoral, alguém que tinha a responsabilidade de cuidar do templo, administrar o templo, administrar a obra do Senhor e também de cuidar das ovelhas, ele vinha exercendo o seu papel com dedicação, com qualidade, entendeu? Ele era um homem realmente dedicado. Porém, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão, minha amada irmã, este ponto, esta parte na vida passada do pastor não se apagou. Não se apagou. Continuou viva. Entendeu? Enquanto o pastor estava livre, enquanto o pastor estava conseguindo se ocultar das autoridades pernambucanas, e cuidava da sua vida com Jesus, com a sua família, com a igreja, com o rebanho de Cristo, as autoridades pernambucanas continuavam tentando descobrir o paradeiro do pastor. Continuavam.
As investigações a respeito dele e do seu paradeiro não pararam, não cessaram. A justiça pernambucana continuou, né, de maneira incisiva, buscando descobrir, né, o local aonde o pastor de repente se refugiou, se escondeu. E isso demorou 12 anos. Ao ponto que, num certo dia, o pastor, precisando tirar uma carteira de motorista, meus amados irmãos e irmãs, ele vai até ao Detran de São Paulo e, chegando lá, ele preenche os seus dados, né? E no que ele preenche os seus dados, nome, endereço, contato e outras coisas, tudo aquilo que ele deixou ali em forma de informação a respeito dele mesmo foi repassado para as autoridades lá no estado do Pernambuco. Ou seja, as autoridades lá de Pernambuco conseguiram, depois de 12 anos, descobrir o paradeiro do pastor e também descobrir o seu contato e o endereço da sua igreja. O delegado que está à frente do caso resolve, então, munido da sua equipe, seguir até a cidade de São Paulo para buscar uma forma, uma maneira de como capturar o pastor, entendeu? E assim aconteceu. Ou seja, o delegado entra em contato com o pastor, dizendo, parece que quer conhecer a igreja do pastor, quer ir na igreja e tal e tudo, e assim acontece. O delegado, junto com a sua equipe, participa de alguns cultos para ter certeza que realmente o pastor que está à frente daquela igreja é o pastor que há 12 anos eles vêm tentando localizar, né, por conta do que aconteceu lá na cidade do interior do Pernambuco. Ao ter certeza, o pastor também, ou melhor, o delegado tomando ciência de que o pastor, além de pastor da igreja, além de conduzir a igreja e ministrar cultos de louvor e adoração ao Senhor na igreja, ele também é professor de teologia e ele dá aula, ele ministra aulas de educação bíblica para com o seu rebanho, para com aqueles que se matriculam para participar do estudo, entendeu? E aí o delegado descobre esse estudo e também descobre o dia e a hora. E aí, juntamente com a sua equipe, o delegado resolve, então, participar do estudo, entra em contato com o pastor, confirma tudo e tal, e assim aconteceu, meus amigos, minhas amigas, meus amados irmãos e irmãs. E aí, no dia do estudo e na hora do estudo, o delegado já estava lá juntamente com a sua equipe de investigadores, só que o pastor não sabia de nada, entendeu? Para todo efeito, o delegado e os investigadores eram apenas irmãos que queriam participar do estudo, e o pastor não sabia de nada, tá bom? Só que quando o pastor chega, o delegado já está lá, os investigadores também, e aí, quando o delegado percebe que já tem a chance, né, já está com a chance realmente de dar voz de prisão ao pastor, o delegado não perde a oportunidade e, neste exato momento, ele se identifica juntamente com seus investigadores e dá voz de prisão ao pastor. Ou seja, após 12 anos do pastor Josenildo fugindo das autoridades pernambucanas pelo que ele cometeu lá na cidade do interior do Pernambuco, após 12 anos fugindo, o tempo de fuga do pastor Josenildo acabou. Ele recebe voz de prisão dentro da igreja, na frente de parte das suas ovelhas, e é conduzido à delegacia e de lá até o estado do Pernambuco para cumprir a pena que sobre ele foi deliberada.
Pastor, por que isso tudo aconteceu com o pastor? Repito, o pastor se envolve numa confusão lá no estado do Pernambuco, né? O pastor se envolve numa confusão lá no estado do Pernambuco, numa cidade lá do estado, e nesta confusão o pastor, munido de uma ferramenta, ele realiza vários ferimentos na pessoa pois a qual ele estava na confusão, né? E aí, por intermédio desses ferimentos que a pessoa recebeu, a pessoa veio a ter a sua vida encerrada nesta terra, veio ter a sua vida ceifada. O pastor foge, né? Ninguém sabe para onde o pastor foi, aonde o pastor está. As autoridades pernambucanas passaram, nesse caso, 12 anos investigando, tentando descobrir o paradeiro do pastor, até que ele vai no Detran de São Paulo tirar a carteira de motorista, e ali, quando ele preenche os seus dados, esses dados chegam até as autoridades lá do Pernambuco, e aí, munidos do endereço e do telefone do pastor, do endereço da igreja e do telefone do pastor, o delegado se dirige até São Paulo, até a cidade de São Paulo, justamente com a sua equipe, e conseguiu, né, lograr êxito, né, na prisão, na captura do pastor Josenildo de Andrade, por conta daquilo que aconteceu na vida passada dele, na vida passada quando ele morava nesta cidade lá no interior do Pernambuco. Meu amado, minha amada, eu queria muito a sua opinião a respeito deste caso. Segundo o testemunho de alguns irmãos da igreja, de alguns daqueles que ele arrebanhava, ele era uma liderança, ele era um pastor que realmente se dedicava à obra, entendeu? Demonstrava realmente ter muito respeito e amor por Deus, era um homem dedicado ao estudo, ao ensinamento, à edificação do seu rebanho, e muito zeloso para com a casa de Deus, né? Muito dedicado ao trabalho, pois o qual ele foi designado a realizar para Jesus Cristo e em prol do seu reino na terra. Mas ele tinha esta mancha no seu passado, ele tinha este acontecido no seu passado que a sua igreja não sabia, que as suas ovelhas não sabiam. E aí o que acontece? Isso já leva 12 anos. Só que, como eu já disse, né? Qual foi a falha que ele cometeu para que as autoridades lá do Pernambuco, lá do estado de Pernambuco, viessem de descobrir? Foi o fato de ele precisar de uma carteira de motorista e ter ido lá no Detran e lá, né, ter passado todos os seus dados. Aí ele comete esta falha, porque sabe-se que toda a informação que se repassa para o Detran, né, corre em todas as centrais, entendeu? Então, o homem, após 12 anos, vai lá no Detran, faz o que faz e, por intermédio do que fez, as autoridades lá do Pernambuco descobriram ele. E aí fica... eu peço para você deixar a sua opinião a respeito desse caso, né? Porque não tem nada que fique em oculto, né, meus amados, minhas amadas? Eu já falei aqui num vídeo anterior que existem dívidas de nossa vida passada que não tem jeito, uma hora o boleto chega. Por mais dedicado que a pessoa seja ao reino de Deus, sabe? Depois que comete o ato, de repente se converte, aceita Jesus, passa a trabalhar para Cristo, passa realmente a querer ter uma vida correta, a ter uma vida realmente da maneira que Deus aprova. Mas mesmo assim, eu digo que tem coisas que a gente realiza na vida passada que não se apaga. Existem dívidas que a gente adquire na vida passada que uma hora o boleto vai chegar. Então, quer dizer, o pastor, ele cometeu esta falha, fugiu, se escondeu por 12 anos na cidade de São Paulo, mas aí quando ele precisa tirar uma carteira de motorista, o passado dele vem à tona. E aquilo que ele conseguiu esconder, ocultar na vida dele por 12 anos, sabe, a cobrança chegou.
O boleto veio e ele vai ter que pagar a conta, não tem jeito. Eu acredito assim. A pessoa comete o ato, realiza este ato, né? E de repente nesse meio tempo, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. E ele se arrepende de fato e verdade no seu coração. Confessa o pecado a Jesus e se arrepende com verdade, com sinceridade. Jesus perdoa. Mas existem atos que são cometidos que recebem o perdão de Jesus, mas conforme aquilo que tem que ser aqui na terra, a parte que tem que ser aqui na terra tem que acontecer, que no caso aí do pastor, é o que eu estou dizendo. O pastor, nesse meio tempo, pediu perdão para Jesus, Jesus perdoou, se foi sincero e verdadeiro, Jesus perdoou. Agora, no que se trata de cumprir uma pena, de se cumprir uma sentença, de ser localizado, de ser capturado, levado até diante das autoridades para que se faça valer aquilo que a lei diz, aí não tem jeito, é inevitável. É inevitável, uma hora acontece. E foi o que aconteceu no caso aí do pastor. Mas eu quero a sua opinião a respeito deste caso, a sua opinião para nós é sempre muito importante. Você viu... inclusive tem até aqui uma fala do delegado, né? Uma fala do delegado do caso. Vamos colocar aqui a fala do delegado aí no caso, né? Tem uma fala do delegado aí que conseguiu localizar o pastor e também conseguiu capturar o pastor após 12 anos da fuga, né, do pastor após ter cometido o ato que levou uma pessoa a ter a sua vida ceifada. A equipe, de forma dissimulada, se infiltrou na comunidade, conseguimos descobrir a igreja que ele ministrava esse curso, levantou a tese de legítima defesa, mas não teve nenhuma forma de resistência. Bom, você viu aí, né? Este foi o delegado do caso. Delegado, ao receber as informações do Detran de São Paulo, ele se dirigiu, juntamente com a sua equipe, até a cidade de São Paulo, e lá ele verificou uma forma de como capturar o pastor, e assim aconteceu. Ele conseguiu capturar o pastor e conduzir até o estado do Pernambuco, não é verdade? Bom, meu amado, minha amada, você que ficou conosco até agora, analisa, e deixa a tua opinião a respeito deste caso, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, e deixa o teu abençoado like no vídeo, porque o teu like ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.